Por que estamos aqui hoje à noite? Porque vamos falar sobre honra. Nós vivemos um momento complicado sobre honra. Partilhávamos um pouco hoje à tarde. Nós vivemos o extremo de plena desonra, onde não se deve respeito ou honra a ninguém, onde nós vemos a individualidade e onde o que o outro é só me interessa quando serve de plataforma para que eu seja o que eu quero ser. E você fala: nossa, pastor, o mundo está perdido. Querido, eu estou falando da igreja. Como um pastor, eu pastorei uma igreja local em Maringá. Então, como eu disse ontem, ou hoje, não lembro mais, eu não sou um crítico da igreja, como alguém que não está nela e tem uma visão ácida sobre a igreja. Eu sou pastor de uma igreja. Eu sou parte atuante de uma igreja. Mas muitas vezes, e eu preciso fazer meia culpa aqui, muitas vezes nós pastores, líderes, não compreendendo a vocação que está sobre nós de servir, buscamos ser servidos. E isso machuca as pessoas, isso adoece as pessoas. Mas também nós vivemos em ambientes onde a honra é exaltada, a honra é cobrada, a honra é devida. E qual é o princípio bíblico a respeito da honra? Como viver a honra de maneira bíblica, de forma que isso não deforme, de forma que isso não machuque. Como viver a honra dentro das nossas casas, porque isso também é resultado das nossas casas. As nossas igrejas hoje não são mais saudáveis porque as nossas casas não são saudáveis. E aí nós trazemos a relação de poder que temos em casa para a igreja. Nós trazemos a relação de dependência de casa para a igreja. Nós transferimos e trocamos as figuras, mas mantemos os padrões. E eu quero falar com você então, no que na minha concepção é o modelo bíblico de honra. E eu fiquei refletindo e tentando pensar em textos, e me veio à memória tantos textos sobre honra. Sobre honrar os pais, sobre honrar os líderes, sobre honrar os mais velhos, sobre honrar as autoridades. E eu fiquei colocando meu coração diante de Deus e dizendo: Senhor, eu não quero simplesmente falar sobre o jeito, a fórmula, o modelo. Eu quero falar sobre o princípio. E eu briguei no meu coração com alguns textos, até que entendo eu que fui levado pelo Espírito ao texto de Filipenses, no capítulo 2, se você quiser abrir a sua Bíblia. Filipenses 2, a partir do versículo 1. Filipenses 2, 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu cheguei a esse texto partindo do seguinte pensamento: de que se Ele, que tem o direito legítimo de receber honra, decidiu abrir mão dela, esvaziando-se desse direito para assemelhar-se a nós,
Eu fiquei pensando que falar sobre honra, olhando para esse texto, é olhando para aquele que merece, para aquele que é digno de toda honra, aprendendo com ele os princípios de como deve ser essa honra, ou de como esta honra floresce. Porque a honra não é um botão que se aperta e aciona. Então você, enquanto pai, não vai poder olhar para o seu filho e dizer: olha o respeito, garoto, eu sou seu pai. Dependendo do seu tom de voz, do seu semblante ríspido, do seu tamanho, talvez ele nutra medo, não respeito. Talvez você, como líder, ou como alguém influente, expansivo, talvez se imponha sobre as pessoas pelo seu jeito, pela forma como você lidera uma tarefa, um departamento, uma área do seu trabalho, da sua faculdade. Mas não confunda, isso por si só não garante honra. Talvez você acione as pessoas no interesse de dizer: vou me unir a essa pessoa, ela tem muito a agregar na minha vida. Até o dia em que ela entender que você não agrega em mais nada, e ela vai em busca de outro que tenha algo a agregar, porque você já não tem mais. E aí aquilo que parecia honra se tornou algo descartável. Então, quando é que a verdadeira honra floresce? Como semear honra? Como viver em um ambiente de honra? Você vai falar: pastor, mas não é de quem para quem o tema? Eu chego lá, até meia-noite eu chego lá. Não, é 10 horas o meu ônibus, né? Mudou, até 10 horas eu chego lá. Essa era uma brincadeira. Obrigado. Eu senti que vocês ficaram um pouco assustados, mas era uma brincadeira. Pensando no texto de Filipenses, no capítulo 2, o texto vai começar dizendo: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. A honra floresce num ambiente onde se tem o mesmo modo de pensar. Na sua casa, aqui na igreja, aonde você vive, trabalha, estuda, a honra só será possível se houver o mesmo modo de pensar. Aí você vai dizer: pastor, mas não é alienação que dá para esse negócio aí de todo mundo pensando igual? Ele está falando de modo, ele está falando de forma, ele não está falando necessariamente do pensamento. Ele não está dizendo que todos nós temos que gostar das mesmas coisas. O que nós precisamos é ser movidos pelos mesmos princípios para decidir do que gostamos. E aí podemos gostar de coisas diferentes, desde que elas atendam aos mesmos princípios na sua origem. Na sua casa, as pessoas não precisam, não devem e não vão ser todas iguais. Hoje alguém disse: somos todos muito diferentes. Eu falei: graças a Deus. Eu não suportaria alguém igual a mim. Olha que eu me amo, não tenho crise, né? Não fico pensando: nossa, né, o pastor não gosta dele. Não, eu me amo. Me acho um cara legal. É que os poucos momentos que eu sou chato, eu sou muito chato. Então tá bom, só eu. Eu suporto ainda, mas outro igual não daria. Então não estamos falando de pessoas que pensam iguais, nós estamos falando de pessoas que partem do mesmo ponto para pensar sobre. E o mesmo ponto, eu procurei minha Bíblia essas horas, né? Ser mais tradicional ia ser melhor. E o mesmo ponto é esse aqui, que não é o meu celular, é a Bíblia que está aqui, o aplicativo da Bíblia. Esse é o mesmo ponto de partida. A palavra de Deus é o modo único do qual ou pelo qual nós devemos pensar. Eu tenho um amigo que fala: os meus filhos chegaram na adolescência e eles me fazem muitas perguntas difíceis sobre o que pode, o que não pode, o que eu deixo, o que eu não deixo. Eu arrumei uma forma de responder, diz ele. Quando eles me perguntam: pai, posso ir para uma festa com os amigos e chegar às 4 da manhã? Ele disse: vamos procurar na Bíblia o que a Bíblia vai falar sobre isso. E ele disse: a Bíblia não tem dizendo que horas eles têm que chegar da festa, mas a Bíblia tem alguns conselhos em que eu
partindo deles, os faço pensar sobre o porquê ir à festa, sobre qual a necessidade de se expor às 4 da manhã. E nós chegamos a uma resposta que nem sempre eles gostam. E nós chegamos a uma resposta que nem sempre eu gosto. Mas pelo menos eu estou ensinando-os a buscar na mesma fonte que eu busco. Muitas vezes nós, como pastores, como líderes, como responsáveis por áreas ou por grupos de pessoas, estamos encharcados de pensamentos, de opiniões, e afastamos as pessoas do texto bíblico. Eu lembro que quando pastoreei adolescente por muitos anos em Joinville, os adolescentes chegavam para mim e diziam: pastor, isso é pecado ou não é pecado? Eu dizia: senta aqui. Ele falou: pastor, só diz se é pecado ou não, o senhor enrola demais. Como eu sabia o valor do que eu tinha para falar, eu não me importava que eu passasse por enrolado. Ele dizia: senta aqui. E eu dizia para eles: olha, a primeira coisa, eu não quero você guiando a sua vida apenas por o que é pecado e o que não é pecado. Jesus não nos chamou para viver o que é pecado ou o que não é pecado, o que é pecado ou o que não é pecado. Ele nos chamou para sermos livres. E essa é mais uma forma de escravidão. Quando eu preciso o tempo todo ficar dizendo: é pecado ou não é pecado, é pecado ou não é pecado, eu posso ou não posso, pode ou não pode. A segunda coisa, eu não te quero ver na minha frente fazendo a mesma pergunta daqui a 2 anos. Então deixa eu te explicar. E eu vou colocando alguns princípios. Eles faziam suas caras e bocas, não queria dizer que eles gostavam. Mas hoje, quando eu os encontro um pouco mais velhos, eles agradecem. Porque eles aprenderam a olhar para as circunstâncias e buscar o crivo bíblico para aquilo que eles vivem. Então, não tem como haver honra, não tem como haver uma honra saudável quando se pensa de modo diferente, quando se busca os seus próprios interesses, quando não se considera o texto bíblico, quando não se considera a pessoa de Jesus. O texto avança dizendo: tendo o mesmo modo de pensar e o mesmo amor. Eu não sei se você tem a sensação, mas eu tenho a sensação de que o texto está nos apontando e nos afunilando para o mesmo lugar, para a mesma fonte. Então o modo de pensar corresponde a o ponto de partida dos seus pensamentos, a palavra de Deus. O mesmo amor aponta para o ponto de partida de onde vem o amor com que você ama o outro. Eu estava falando hoje com o pastor e dizendo: às vezes a minha esposa fala para mim: você é muito misericordioso, tudo você compreende. Eu parto do pressuposto que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. E ela fala: às vezes é muito misericordioso. E eu digo para ela: talvez porque já passaram e ainda passa pela minha vida muitos misericordiosos comigo. E eu sei o trabalho que dei. E olha que eu não tenho aquele testemunho mais legal para contar, de que fez muitas coisas, bababá, né? Os meus amigos jamais poderiam fazer isso comigo, piada interna. Mas eu sei o trabalho que dei para aqueles que decidiram investir na minha vida. E isso faz com que eu olhe para o outro e não me dê o direito de dizer: não, tenho paciência não. Eu costumo dizer que pastorear adolescentes me ensinou a salivar pelos rebeldes. Porque eu digo: se eu consigo reverter a causa de vida desse indivíduo. Se eu consigo fazer ele desejar a vontade de Deus, ele vai se tornar uma influência que nem ele vai ter ideia. Então alguém chegava e dizia: pastor, você não vai fazer nada com fulano. Tem que falar, se ele continuar assim não é nem para vir mais. Eu falei: Deus o livre, preciso dele. O mesmo amor. É preciso olhar para a sua esposa, é preciso olhar para o seu marido, é preciso olhar para os seus filhos, é preciso olhar para a pessoa que está sentada à cadeira ao seu lado, independente do quanto você a conheça ou não, partindo do mesmo amor. E qual é o amor? O amor que te alcançou, o amor que te perdoou, o amor que te transformou, o amor que acreditou em você. Eu fico pensando que muitas vezes
Eu fico me perguntando qual é o evangelho que nós cremos, qual é o Jesus que nós seguimos, porque nós somos muito justiceiros, vingativos. Por coisas mínimas nós dizemos que aquele não merece. Eu fico dizendo, mas qual é o evangelho? Porque o evangelho não tem a ver com merecimento, tem a ver com graça, com misericórdia. Tem a ver com não receber o que merecia e com receber o que não merecia. Mas é incrível como a gente usa o mesmo evangelho que nos perdoou para julgar o outro. Nós usamos o mesmo evangelho que nos aceitou para rejeitar o outro, em nome do evangelho. É preciso ter o mesmo amor. É preciso o tempo todo olhar para o outro. E quando eu não conseguir amá-lo, é preciso voltar a Jesus e dizer: Jesus, eu quero amá-lo como o Senhor me amou. Porque se tinha alguém que teria muitos motivos para não amar alguém, era Jesus. Deixa eu dizer uma coisa a você: não há sobre a face da terra um indivíduo que seja capaz de fazer com você a maldade que você fez com Jesus. Portanto, se Ele resolveu te amar, é possível que você ame qualquer pessoa. Ah, pastor, sei não, hein? Eu vou, porque eu preciso que Ele venha, o Consolador. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é aquele que nos habilita a viver o texto bíblico. Então eu posso, se eu creio nisso, eu posso ir ao Senhor e dizer: Senhor, me ensina a amar essa pessoa. Me ensina a ter os teus olhos sobre ela. O texto segue dizendo sobre ter o mesmo espírito e uma só atitude. Então perceba que o ambiente da honra, ele é um ambiente de unidade, onde pessoas diferentes se complementam e não se dividem. Eu estava compartilhando isso esses 2 dias, ou esses 2 períodos, falando do fato de que se nós queremos viver em unidade, os nossos olhos precisam estar na cruz e em Jesus. Porque na cruz nós reconhecemos quão pecador nós somos, porque vemos nela o juízo dos nossos pecados. E em Jesus nós vemos o perdão dos nossos pecados. E olhando para a cruz e para Jesus, nós nos tornamos todos iguais, todos dignos do mesmo amor, ou alvos do mesmo amor. Por isso, se queremos viver um ambiente de honra, nós precisamos viver um ambiente em que partimos do mesmo ponto, em que temos o mesmo alvo, em que estamos com os olhos na mesma pessoa. Por isso ele vai dizer: nada façam por ambição egoísta, por vaidade, mas humildade, considerem os outros superiores a si mesmo. A falta de honra é antes um sentimento egoísta de me sentir superior ao outro. É interessante porque o próprio Deus, mesmo sendo Ele alvo e digno de toda a honra, Ele não te acorda todas as manhãs dizendo: vai, me honra. Você não vai me honrar? Me honra direito. Mas Ele vive, ou Ele se relaciona, ou Ele se revela a você de tal forma que quando você o vê, quando você o experimenta, quando você é tocado por Ele, você não tem outra reação a não ser honrá-lo, a oferecer honra. Alguém cobraria de Deus? Alguém teria condições de cobrar de Deus? Por que Ele não me amou? Por que Ele não me perdoou? Às vezes pensamos: eu perdoo, sabe, pastor, mas eu estou esperando a pessoa vir pedir perdão. Quando foi que você pediu perdão? Teria que ter sido antes da cruz, né? Porque se na cruz Ele já morreu por você antes que você tivesse nascido, quando foi que você pediu perdão?
para que Ele te perdoasse. Você passou a desfrutar do perdão quando você se arrependeu, mas Ele já estava disponível para você. Ele não disse, vou morrer aqui por todos aqueles que já se arrependeram. E aí quando você chegou e disse, eu sou pecador, o Senhor me perdoa, Ele fala, só um minuto, alguém traz uma cruz aí, que agora eu preciso perdoar esse daqui porque ele está se arrependendo. É impossível que nós vivamos a honra dentro das nossas casas se nós vivermos com o coração rancoroso, se nós acharmos que os nossos pais precisavam nos tratar melhor, eles precisavam nos amar mais, eles precisavam nos dar mais aquilo que a gente pede. Se os maridos olhassem para olhando para suas esposas, achem que elas deveriam fazer mais, cuidar mais, se virar mais, e as esposas olhem para os seus maridos e achem que eles precisam se importar mais, e assim fica todo mundo. Aí você tem que fazer uma escala. Vamos organizar essa bagunça, gente. Segunda-feira é o dia da mãe. Ela tem todo o direito de reclamar o que ela quiser da gente. Na terça, querida, sou eu. Então, por favor, não reclame, deixa que só eu reclamo. Lá em casa nós somos 5. Ia sobrar só o final de semana para, se caso alguém quisesse reclamar, o vizinho, algum agregado, porque a semana já teria ido embora. Sabe, enquanto nós ficamos sentados sobre os nossos direitos, cobrando do outro, dizendo o outro o quanto ele falta, o quanto ele não está fazendo. Estava compartilhando hoje no almoço, eu passei por uma situação há uns 8 anos atrás, eu sou casado há 17 anos, e eu passei por uma situação há 8 anos atrás, super envolvido com a igreja, pastoreando, manhã, tarde, noite, feriados e finais de semana. Eu entrei numa crise no meu casamento, e minha esposa disse, nós precisamos conversar com alguém. Como todo bom homem, eu dizia, não, a gente resolve só nós dois, não precisa expor isso para ninguém. As mulheres parecem que, são mais abertas a buscar os conselheiros, a gente fica mais, não sei, vai que na sua casa é diferente. Mas eu não resisti, eu falei, é melhor não contrariar. Mas eu não tinha ideia do que ela falaria. Vou deixar você curioso enquanto eu bebo água. E ela chegou para o pastor e disse, eu quero o divórcio. O pastor ficou branco, azul, amarelo, todas as cores, e eu olhei para ela e falei, uau, o senhor já estava com vergonha de ser exposto, imagina agora, né? E o pastor falou para ela, calma, Luísa, eu preciso entender exatamente o que você quer, para que eu possa ajudar vocês. Você quer o divórcio ou você não quer continuar com o seu casamento do jeito que está? Ela falou, é isso. Eu não quero que continue como está. E nós saímos dali então comprometidos a resolver o que precisávamos resolver. E lembro-me que o pastor usou uma expressão dizendo assim, olha, todo problema de relacionamento interpessoal é antes um problema pessoal de relacionamento com Deus. Então vocês precisam resolver os seus problemas de relacionamento com Deus, para que vocês se encontrem firmes nele e tenham disposição de se resolver. Eu pensei, claro, minha parte deve ser 10% nisso, porque eu sou pastor, eu estou na igreja o tempo inteiro. Ela que fica revoltada com a igreja, não quer vir ao culto porque diz que eu vivo na igreja. Ela brincava comigo e dizia, você vai ser o primeiro pastor a ter a mulher desviada, porque eu não vou ao culto hoje. E eu dizia, Jesus amado. Eu dizia, pode sentar lá atrás, não precisa sentar do meu lado lá na frente. Então eu pensei, bem, para mim vai estar fácil. Difícil é para ela, mas como foi ela que jogou essa bomba, ela vai querer. Até que eu descobri que a maior parte estava comigo. A maior necessidade de mudança estava comigo. Mas eu vou dizer uma coisa a você, se Luísa estivesse aqui no meu lugar falando hoje à noite, ela diria a você essa mesma história, e ela diria, a maior parte estava comigo. E essa foi a solução do nosso casamento. Cada um tomou para si a responsabilidade de resolver. E não ficamos sentados sobre os nossos direitos dizendo, mas você. Então, nós resolvemos sair desse lugar egoísta de dizer, mas você não faz isso, mas você sabe que eu gosto daquilo, mas você podia estar fazendo aquilo. Eu saí do lugar de vaidade
em que eu entendi que não adiantava ser um pastor reconhecido, em que as pessoas diziam: pastor, eu amo conversar com o senhor entende tão fácil o que eu falo. E chegar em casa e ouvir minha esposa dizendo: eu vou marcar um horário com você. Ela fala isso até hoje, mas para implicar, que hoje eu consigo já ficar em casa. Eu já gosto de feriado, antes eu nem gostava de feriado, achava que feriado atrapalhava a vida. Vê se pode uma coisa dessa. Hoje eu amo feriado. Não porque eu não amo o que eu faço, mas é porque eu amo a minha casa. Não era suficiente pregar e ao final as pessoas dizerem: pastor, que palavra abençoada. E chegar em casa e não ter tempo para falar com os meus filhos sobre essa mesma palavra, porque eles já estavam dormindo, porque já era tarde. E no outro dia eles precisavam ir para a escola. Eu os levava, mas eu não tinha muito tempo para conversar, eu tinha que focar no trânsito, inclusive cortando os atalhos, para chegar mais rápido, para não me atrasar para o próximo compromisso da igreja. Então eu entendi, eu precisava brigar pela minha família. Talvez tenha sido esse um dos motivos pelos quais fui trazido tão abruptamente para Maringá. Os meus filhos nasceram, os dois, nasceram em Joinville, nunca saíram de lá. Os avós moram lá, os amigos de barriga moram lá. Quando nós pensamos e decidimos mudar por uma direção de Deus, nós pensamos que eles sofreriam muito, especialmente o mais velho, que já tinha 8 anos. Então nós ensaiamos toda uma maneira de contar para eles como a igreja precisava ser comunicada antes, e se eu contasse para eles, eles iam espalhar para a igreja, ou chorando ou sorrindo, mas eles iam espalhar para a igreja. Nós só contamos para eles na manhã em que a igreja seria comunicada à tarde, a respeito da nossa saída. E eu lembro de acordá-los, pedir para que poucos amigos que eu tinha em Maringá mandassem vídeos, os filhos mandassem vídeos, chamando eles: vem morar com a gente, vem brincar aqui com a gente. Eu falei: vamos fazer uma coisa mais lúdica. Eu acordei, levei eles para a sala, liguei a TV e falei: tem uma surpresa para vocês. E aí passou o vídeo e tal, e eu fiquei olhando para eles para ver, né, se eles iam ficar muito chocados. O mais velho falou: a gente vai se mudar? Eu falei: Jesus, é? E ele disse: tá bom. O pequenininho, que era, né, o mais novo, agora é o do meio, ficou em silêncio. Eu falei: Jesus, será que eu achei que o mais velho ia sofrer e vai ser o mais novo? Eu disse: Benjamin, quem me ouviu falando do Benjamin vai entender bem isso que eu vou dizer. Eu falei: Benjamin, como que está o seu coração? Ele disse: com sono. Nós nos mudamos para Maringá, onde tínhamos poucos amigos e nenhum familiar. E todos os dias, durante um mês, meus filhos me abraçavam e me diziam: pai, hoje é o melhor dia da minha vida. Sabe por quê? Porque eles me tinham. Porque eles tinham minha esposa. Agora, quando alguém dizia: temos um compromisso, pode ser terça-feira à noite, nós pensávamos: pode levar a criança? Não, é só para os casais, então nós não vamos poder ir. Tá. Não precisa ficar com pena da gente. É porque a gente tem 2 filhos, a gente vai ficar em casa com eles. Antes não. Nem perguntavam se podia levar a criança ou não, mesmo que pudesse. Para que levá-los? Deixa na casa da avó. E quando nós os buscávamos, eles estavam sempre sorrindo, eles nunca choravam, dizendo: vem buscar a gente. Pelo contrário, eles diziam: deixa a gente dormir aqui. Então eu achei que estava tudo bem. Mas eu aprendi que o lugar que Deus me deu na vida dos meus filhos não dá para dar para outra pessoa, porque ainda que eu quisesse, eles não querem. Então eu precisei compreender que a minha primeira igreja era a minha casa. As minhas ovelhas e os meus irmãos moram comigo. Se eu não compreender isso, eu não vou conseguir viver em honra em nenhum outro lugar. Talvez você esteja pensando, dizendo: pastor, mas tem pessoas na minha casa que não são cristãs, não partilham da mesma fé que eu, como eu faço? Deus não estabeleceu a paternidade ou a maternidade como resultado do evangelho ou do cristianismo. Essa é a vontade de Deus para a humanidade. Então você não precisa esperar que os seus pais se convertam para honrá-lo, porque eles continuam sendo seus pais, mesmo que não defendam a mesma fé que você.
Como você também não precisa esperar que o seu filho seja o mais comprometido, o mais crente da igreja para você se orgulhar dele. Você pode encontrar no seu filho, ainda que ele não pactue da mesma fé que você, motivos para se alegrar na vida dele, porque ele é herança de Deus para você. A Bíblia não diz que os filhos cristãos são herança de Deus aos pais. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus aos pais. Por fim, ele diz: considere os outros superiores a si mesmo. E para mim aqui está o princípio da honra. Toda vez que nós nos consideramos superiores aos outros, nós vivemos e buscamos e esperamos uma honra equivocada. Quando achamos que porque eu sou o pai, eu sou superior. Quando nós achamos que porque você é a mãe, você é superior. Quando achamos que porque somos mais velhos, somos superiores. Quando achamos que porque temos mais experiência, somos superiores. Nós criamos expectativa de sermos honrados e esquecemos de honrar. E vou dizer uma coisa a você: só tem uma maneira de ensinar alguém a honrar, é honrando. Não espere que seus filhos o respeitem se você não os respeitar. Ah, pastor, fala isso que está aqui. Vai ouvir, chegar em casa vai crescer. Como você trata os seus pais diante dos seus filhos? Quais memórias, se os seus pais já partiram, quais memórias você conta dos seus pais aos seus filhos? Porque só tem uma maneira deles aprenderem com você a serem os filhos que você gostaria de ter, é se eles compreenderem como você foi filho, ainda que seja para dizê-los: não seja como eu. Quanto da sua história seus filhos conhecem? Você está esperando que eles amem a sua história, a história de vocês, mas quanto da sua história, antes que ele chegasse, eles conhecem? A mesma coisa os filhos. Tinha adolescentes que chegavam para mim e diziam: pastor, meus pais não entenderam que eu cresci. Eu falei: e você já entendeu? Porque se o seu pai ainda precisa mandar você arrumar a cama, não jogar roupa pela casa, e precisa implorar para você lavar uma louça, é porque nem você entendeu ainda que cresceu. Então não espere que os seus pais te tratem como um adolescente, se você continua tendo uma atitude de criança. Ah, pastor, meu pai não confia em mim. Você dá motivos para ele confiar? Quando você fala: vou chegar às 11 horas, você chega às 11 horas? Quando você sai de casa, se você sabe que os seus pais são extremamente preocupados com você, você os mantém informados de onde você está? Ah, não, né, pastor? Estou crescendo. Mostre isso a eles. Não pelo seu tamanho ou pela hora que você chega em casa, mas pelo respeito de saber que eu gostaria que minha mãe fosse menos preocupada, mas já que ela é preocupada, eu vou ajudá-la, eu não vou deixar ela exposta ao medo, eu vou informar onde eu estou. Minha mãe é cearense, então é mainha, né? Aquela que criou os filhos para ficar aqui. E eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, eu coloquei uma disciplina à noite, e eu morava 45 minutos da faculdade. Então a aula terminava por volta de 10h30, eu chegava em casa quase 11h30. Eu morava numa avenida, descia na que cortava, então eu vinha, quando eu virava a esquina, morava num sobrado, minha mãe estava pendurada assim. Quando eu aparecia, ela fazia, e ficava lá. Eu dizia: mãe, por que a senhora não vai dormir? Deixa a porta encostada, eu entro. Não, meu filho, esse mundo do jeito que está, e olha que isso faz tempo, hein? Imagina se fosse hoje. Esse mundo do jeito que está, eu aprendi a respeitar, embora eu me sentia extremamente infantilizado. Eu já estava na faculdade, minha mãe pendurada na sacada me esperando. Até o dia que eu cheguei, quase não entrei em casa para dormir, porque ela foi dormir e trancou a porta, achando que ia acordar quando eu chegasse, e não acordava. Eu dizia: nossa, hein, mãe, para quem estava preocupada, pendurada na sacada, a senhora relaxou bastante. Porque eu respeitei o tempo dela. E ela foi percebendo no tempo dela que ela podia descansar, que o filho cresceu.
que o filho já estava sabendo como chegar em casa tarde da noite. Então, honramos quando consideramos o outro superior, quando olhamos o outro e queremos promovê-lo, queremos apoiá-lo e não queremos fazer dele um apoio. Então, para terminar, será que eu vou terminar já? Já vi umas cabeças assim. Hoje, quando eu vi os vídeos no YouTube, eu me assustei com o tempo que eu preguei. Eu até fui olhar se não tinha uma música no final. Eu sou meio Benjamin, ou Benjamin é meio eu, né, nessas horas. Para responder a pergunta, de maneira muito simples, a honra é de quem para quem? A honra é primeiro de todos para Deus. E no dia que nós entendermos isso, nós vamos saber exatamente quem nós somos e qual é o nosso papel. E a honra será de todos para todos. Homens honrarão mulheres, mulheres honrarão homens, pais honrarão esposas, esposas, maridos honrarão esposas, esposas honrarão maridos, pais honrarão seus filhos, filhos honrarão seus pais, líderes honrarão seus liderados, liderados honrarão seus líderes, porque é como uma grande engrenagem. Enquanto um dente da engrenagem não ajustar no lugar onde Deus recebe a honra de todos nós vamos continuar brigando para decidir de quem é a honra. Quando nós girarmos a engrenagem e todos nos voltarmos para honrá-lo, nós entenderemos que da nossa parte nós devemos oferecer honra a todos. Porque não honramos o outro porque ele merece, não honramos o outro porque ele conquistou, nós honramos o outro porque a honra ao outro é antes uma honra a Deus. Se ele não classificou nenhuma pessoa indigna da cruz, não sou eu e você que vamos classificar alguém como indigno da nossa honra. Mas isso só é possível compreender e viver se for a partir de uma honra totalitária a Deus. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ficar com dúvida de quem honra a quem honra, como honra, quando honra. Vamos sendo escravizados nessa busca pela honra. Estávamos falando um pouco sobre isso. Quantas vezes somos escravizados e escravizamos as pessoas em nome dessa honra? Perdemos tempo e, em vez de ensinar aos outros a viver um ambiente de amor mútuo, ficamos brigando para mostrar quem pode, quem manda mais e quem merece respeito. Por vezes eu me pego com os meus filhos e olha, eu não sou um pai perfeito, tá? Posso lhe garantir isso. Numa conversa mais informal eu até conto algumas imperfeições. Mas por vezes eu converso com os meus filhos e eu digo para eles: filho, é muito simples. Eu sou seu pai. E se você começar a ficar nesse negócio de ficar discutindo comigo para ver quem manda mais, eu vou ter que mostrar que quem manda sou eu. Então vamos combinar? Vamos entrar no acordo aqui? Antes que eu seja acionado nessa coisa de mostrar quem manda. Por vezes eu me vejo agindo com força, não física, mas me impondo através da fala de uma ordem aos meus filhos, e eu paro e eu vejo, meu Deus, eu estou diante de um menino de 12 anos, eu tenho 41. É covarde medir forças. É óbvio quem é mais forte. É óbvio quem pode mais. E eu não preciso que ele diga assim: Senhor, meu querido Pai, porque você manda, eu estou te obedecendo. Ele pode inclusive fazer achando que ele está fazendo porque ele quer. Porque o meu objetivo não é acrescentar um grau a mais de obediência na vida dos meus filhos. É conduzi-los para que eles sejam quem Deus os chamou para ser.
No final não é deles que eu vou receber o aplauso dizendo: parabéns papai, você foi o melhor pai do mundo. É de Deus que eu espero receber um: parabéns meu filho, você cumpriu fielmente o papel que eu confiei a você na vida dessa criança. Então por vezes eu vou contrariá-los, por vezes eu vou agradá-los, mas todas as vezes eu preciso estar agradando a Deus. A mesma coisa, como filhos, por vezes nos sentimos incompreendidos, menos amados, ignorados. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: você nunca será cobrado daquilo que você não tinha responsabilidade por fazer. Deus nunca vai cobrar você pelos atos autoritários dos seus pais, pelos gritos abusivos dos seus pais, mas Ele espera de você o que te cabe, que é obediência e honra. Nós nunca vamos poder chegar para Deus e dizer, como Adão disse: foi o pai que o Senhor me deste, foi a mãe que o Senhor me deste. Porque em última instância, para oferecermos a Deus o que Ele espera de nós, em última instância, só depende de nós. O outro pode facilitar ou dificultar, mas em definitivo não pode impedir. Porque Deus já possibilitou que oferecêssemos a Ele tudo o que Ele pediu de nós. Então não atribua ao outro a culpa da sua desonra, da sua falta de respeito, ou de qualquer coisa do tipo. Porque Ele já te deu todas as condições que você precisa para praticar a palavra dEle, que fala que você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Às vezes na igreja, pessoas que não foram investidas lá fora, nunca ocuparam uma função de chefia, de liderança, de destaque, e porque a igreja é um lugar de muita graça, enxergaram em você alguém com potencial para liderar, para conduzir, para dirigir algo. Faça isso com muito zelo, com muita honra ao Senhor. Não faça isso para o seu belo prazer. Não faça isso para se sentir bem, como alguém que manda. Até porque, como o texto que nós acabamos de ler, Jesus escolheu uma maneira para mostrar que Ele era Senhor. E a maneira que Ele escolheu foi se tornando um servo. Se você quer, não deveria, mas se você quer receber honra, ofereça um coração de servo. Só tem uma maneira. Posso orar com você? Se você pudesse colocar de pé no seu lugar. Eu gostaria que nesse momento você pensasse, talvez hoje à noite você está aqui, você é pai, marido, patrão, líder de ministério, talvez você ocupe mais de um lugar, este lugar de liderança, ou este lugar de influência. Talvez você esteja aqui, você seja mãe, você seja gerente, você seja líder, mas eu não vou pedir para você, escute isso, eu não vou pedir para você pensar como você vive esse princípio da honra em todos os lugares. Eu gostaria de te convidar a escolher um lugar apenas para hoje. Tudo bem, se você foi sendo levado ao Espírito a perceber que você não vive isso em diversos lugares, mas a gente precisa começar pequeno. Senão a gente estabelece um alvo muito grande e amanhã a gente nem lembra mais dele. Então eu vou te pedir para começar pequeno. Escolha um lugar, sua casa, a igreja, o trabalho, a faculdade, a escola. Em qual lugar você não tem oferecido a Deus toda a honra, a ponto de honrar aqueles que convivem com você? E eu quero orar com você, para que o Espírito Santo nos ajude a respeito dessa verdade que é espiritual,
e precisa ser discernida espiritualmente, não apenas no intelecto. Não adianta você chegar em casa e tentar mudar o seu comportamento. Você vai chegar em casa agora, vai para o carro, você vai abrir a porta para sua esposa. Ela vai dizer, está louco? Nunca abriu a porta para mim. Acabei de ouvir a palavra. Não é necessariamente assim. É primeiro uma mudança no entendimento de que você deve honrar a Deus em todas as coisas. E se abrir a porta do carro para sua esposa, oferece honra a Deus, abra. A minha esposa não é o tipo de esposa que vai ficar feliz se eu abrir a porta do carro para ela. Mas tem outras coisas. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa hora nós nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor. E Deus, nós vivemos num mundo tão complicado, Senhor, que precisamos ser honestos, que até as nossas igrejas têm se complicado, Senhor. Há uma confusão instaurada nas nossas relações, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, estudos, locais de estudos na igreja. Há uma confusão instaurada sobre os papéis, sobre as pessoas, sobre o valor das pessoas, especialmente sobre honra. Mas é óbvio, Senhor, que toda confusão instaurada em qualquer nível que seja, ela é uma distorção de quem o Senhor é e da sua própria palavra. Porque quanto mais nos voltamos ao Senhor e quanto mais a Tua palavra ganha status de verdade absoluta sobre as nossas vidas, mais ordenadamente nós vamos compreendendo os nossos espaços, os espaços do outro. E, Senhor, não tem como andar perto do Senhor e não ter um olhar de compaixão. Não tem como seguir os seus passos e não ter um olhar de misericórdia, de graça sobre as pessoas. Por isso, Senhor, eu oro para que eu e os meus irmãos nessa hora possamos visitar aquele lugar, olhar, pensar naquele lugar ou naquele relacionamento onde nós não temos oferecido honra ao Senhor e, consequentemente, não temos honrado o outro. E que o Teu Espírito nos dê o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Qual é o primeiro passo para decidir dar a Deus a honra e honrar o meu irmão, e honrar a minha esposa, e honrar os meus pais, e honrar os meus filhos, e honrar os meus líderes, e honrar os meus liderados? Só o Teu Espírito, Pai, pode continuar a partir daqui. Eu creio que o que me cabia, eu tentei. Mas agora é pessoal demais para que eu continue falando. É preciso que o Teu Espírito, Pai, fale ao coração dos meus irmãos, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, como aplicar esta palavra, para que ela não seja apenas a palavra de um domingo à noite, mas que ela seja a própria voz do Senhor sobre as nossas vidas. Deus, para aqueles que estão cansados de um ambiente de desonra, para aqueles que estão feridos por estarem sendo tratados com tanta desonra, eu oro nessa hora, Pai, que o Senhor os cure, que os ensinem a estar satisfeitos na Tua presença. Em nome de Jesus, Deus, inclina o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos líderes aos liderados, dos liderados aos líderes, dos maridos às esposas, das esposas aos maridos. Em nome de Jesus, Deus. Amém.